adolescente um pouco desengonçado, né? A família também fica um pouco desengonçada, né? Uma coisa assim, que é um momento da vida que perde-se um pouco as estribeiras, é o ciclo vital dos mais complexos que tem. Porque não só o adolescente entra numa confusão muito grande, como a própria família também fica um pouco confusa quando entra nessa fase da adolescência. E a família em si não é só o adolescente, né, que precisa de cuidados, porque é uma fase crítica, a família também precisa. Então, quando a gente fala que quando um membro da família adoece, toda a família adoece. E às vezes toda a família precisa ser posta em tratamento. Eu vou fazer a abertura que quando a gente mexe com a família, a gente mexe com a cerne da sociedade. Então assim, eu faço a abertura hoje para vocês com toda a família sendo posta em tratamento. A família em cena. Eu coloco assim, a família é sem dúvida alguma um microcosmo da sociedade. Tudo que existe em todas as situações que envolvem o ser humano, existe também em suas devidas proporções dentro da família. Mexer com a família é ter que se defrontar com este universo, talvez em miniatura, mas nem por isso menos representativo do mundo lá fora e do lado de dentro de cada um de nós. Tudo que acontece na família, em miniatura, acontece na sociedade. Eu falo até para os profissionais, se a gente conseguir fazer uma leitura assertiva da família, a gente faz uma leitura assertiva da sociedade. Tudo que acontece nos mínimos detalhes dentro de uma família acontece na sociedade. Quando a gente aprende na família a brincar, a brigar, todas as relações acontecem em primeiro lugar dentro da família. A gente aprende os primeiros padrões dentro da família. E a gente aprende essas coisas dentro da família, a gente aprende esses padrões e leva para sistemas maiores lá fora. Eu falo assim, a mulher aprende a fazer bico aos 4 anos de idade, e aos 40 está fazendo bico lá fora. Não adianta, mas ela tenta, não é? Ela tenta, não adianta. A gente leva os padrões que a gente aprendeu na primeira infância lá para fora. Leva aos 15, aos 30, aos 40, aos 50 anos, a gente continua com os mesmos padrões lá da primeira infância. E às vezes a gente, dentro do sistema terapêutico, dentro da leitura social, a gente acaba repetindo padrões, né? Tem padrões repetidos que a gente leva para o mundo adulto, quando a gente aprendeu ainda quando adolescente. Então, é de tão forte que é esses padrões que a gente leva da família de origem. E aí a gente, dentro de uma perspectiva de leitura, né, desses padrões da família, que a gente tem que pegar algumas propriedades que tem na família para fazer uma leitura da família, para a gente entender esse mundo adolescente. O que a gente precisa entender? A família como um sistema. Quando a gente pega a família como sistema, a gente tem um sistema dentro do outro. Dentro da própria família, a gente trabalha vários sistemas. Então, assim, dentro da família, a gente tem um subsistema conjugal. Quando a gente começa a enxergar uma família, que a família não é, por exemplo, quando eu olho assim uma família, pai, mãe e um filho adolescente, eu vou falar que essa família é composta de 3 membros. O que vocês acham? É um pai, uma mãe e um filho. Esse pai, vocês acham isso? Esse pai, além do pai, o que ele é? A mãe, quando tem um filho, é só a mãe, né? Ela acha. Não é? Porque a mãe, quando tem um filho, ela deixa de ser esposa. É uma pena, né? Porque o marido reclama. A mãe, a partir do primeiro filho, uma vez eu estava dando uma palestra, porque o cara falou assim, não, assim, primeira traição da mulher é quando ela tem o primeiro filho. Não é? Porque a mãe, quando tem o primeiro filho, deixa de ser esposa para ser só mãe do filho. Ela esquece o papel de esposa. Então, assim, além de pai, amanhã é dia dos pais, né? Os pais que estão aqui, parabéns, dia dos pais. É impressionante, o dia dos pais não dá ibope, né? Todas as lojas fechadas. Dia das mães, desde domingo.
Mas assim, parabéns para os homens que estão aqui, né, Dia dos Pais. Mas o pai também, gente, ele não é só pai dentro da família, ele também é marido. Então o subsistema conjugal é formado de quem? Pode falar, gente, é uma pergunta. Marido, não, é marido e esposa. Não pode esquecer nunca isso, viu, quem é casado? Não é pai e mãe, é marido e esposa, subsistema conjugal. O primeiro sistema familiar é a formação da nova família, marido e esposa. Não pode esquecer nunca mais isso, quem é casado. Por mais que quanto tempo de casado? 41. Ainda é marido e esposa, não é? Por favor, não esqueça. Eu vou e volto. O primeiro subsistema conjugal que é formado na nova família é marido e esposa. Depois que nasce o primeiro filho, subsistema parental, pai e mãe. Não esqueçam também disso. Depois que nasce o primeiro filho, pai e mãe. E depois vem o subsistema fraternal ou filial, quando é um filho só. Isso tem que ficar bem definido. Porque se isso não estiver bem definido, vira aquela bagunça toda. Aquela coisa emaranhada, confusa. Que se isso não for colocado bem para o filho também vai crescer confuso. Agora imagina na adolescência, que biologicamente o adolescente já é confuso. Se isso não for definido, se por exemplo a mãe não se coloca no papel de esposa, quando o filho, por exemplo, a mãe já casa com o filho quando ele nasce, deixa de ser esposa para ser só a mãe do filho. Ela casa com o filho, imagina quando ele vira adolescente. Ele já fica confuso biologicamente, os hormônios estão aflorando e tal. Ela não vê a relação conjugal. Não, minha mãe é só mãe. Fala, não, tua mãe é esposa do teu pai. Imagina, de jeito nenhum. Nem imagina, né? Porque minha mãe é só minha, não é do meu pai. Nem permite, minha mãe e meu pai vão sair sozinho? Não, tem que ir comigo. Né? O filho é assim, tem ciúme da relação do pai e da mãe. Se os pais não colocarem essas fronteiras firmes, nítidas para o adolescente, ele também fica confuso. Eu atendo, às vezes em consultório, como terapeuta de família, gente, o adolescente às vezes não tem, eu não vou deixar meu pai e minha mãe viajar sozinho de jeito nenhum. Não pode deixar o pai e a mãe viajar sozinho, não. Mas tem que deixar o marido e a esposa viajar sozinho. E os pais não deixam essa fronteira nítida para os filhos. Até aqui você vem. Como pai e mãe, você pode entrar na relação da gente. Agora, na relação de marido e esposa, você não entra. A porta do casal tem que ficar fechada dentro de casa. Né? O quarto do casal tem que ficar fechado. E os pais não deixam, né? Não deixam. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que enxergar dentro de uma família, o que é? Esses subsistemas. Se a gente nem enxergar isso, a gente não está enxergando nada. Eu falo isso para vocês enquanto profissionais. Quando a família chega e fala assim, na minha casa todas as portas ficam abertas. Está errado, né? Nós, como profissionais, a gente tem que orientar isso. Vocês enxergam isso? Eu queria assim que hoje vocês saíssem daqui e nunca mais esquecessem essa bolinha aqui uma dentro da outra, tá, gente? Se vocês fizerem isso, já até ganhei o dia hoje. De onde vocês estão começando? A família tem que ser vista assim, para as famílias entenderem os limites e as fronteiras. As fronteiras são os limites que as famílias têm que enxergar. Toda a família é composta de subsistemas, uns dentro dos outros. As fronteiras são a delimitação dos limites que as famílias colocam. Serve para proteger a família, os sistemas um dentro dos outros. As fronteiras podem ser rígidas, nítidas ou emaranhadas. Rígidas é quando aquela família é como se fosse um portão da casa. Tá? As fronteiras são assim, as fronteiras são que tem a permeabilidade ou a flexibilidade. Ali aquela rodinha lá. Então as fronteiras é como se fosse o portão da casa. Servem para quê? A gente tem o portão da casa para quê? Para delimitar, aquela casa é minha, né? O portão da minha casa serve para quê? Para deixar as pessoas que eu quero que entrem e as pessoas que eu não quero quando eu fecho. Né? Para impedir que os invasores entrem dentro da minha casa. Não é assim? Para isso que serve o portão. Para isso que serve. Então assim,
Quando o portão de uma casa fica totalmente fechado, só fechado, ninguém entra, ninguém sai, a gente fala que são famílias com fronteiras rígidas. Quando a família só tem fronteira rígida, está num extremo e adoece. Sabe aquelas famílias que os pais falam assim, não, meus filhos não saem de casa, eu não deixo minhas filhas saírem para ir bailinho, nem nada, ninguém sai, ninguém entra, eu não permito que os meus filhos saem, os amiguinhos dos meus filhos venham visitar, nem nada. O que acontece quando a filha consegue pular o portão? Exatamente. Você chama? Márcia. A filha consegue pular o portão, eu vou aproveitar tudo que eu posso hoje, né? Qual é a consequência? Gravidez indesejada, não é? Aí aparece grávida, aquela coisa toda. Então, assim, esse extremo adoece. E aquela portão que, não, aqui o filho pode tudo. Não, eu não gosto. Assim, eu quero, meu pai era rígido, então eu quero tudo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Aqui todo mundo entra, sai a hora que quer. Aquele filho que fala, ai pai, eu queria viajar com meus amigos. Vai mesmo, seu bobo. Eu nunca pude viajar, você vai, viaja, aproveita tudo que você quiser. O que acontece? O filho acha assim, vai viajar, quando volta, já voltou? Nossa, tipo assim, eu ficava 15 dias. O filho se sente, né, eu e nada, a mesma coisa. Droga dependência, porque ele sente o quê? Eu não pertenço a essa família. Dá aquele sentimento de não pertencimento. E quando ele acha que ele não pertence àquela família, ele vai buscar outros grupos fora para pertencer. E os grupinhos que o adolescente vai buscar, o que é? Os piores possíveis, né? Principalmente na nossa sociedade. O adolescente precisa, e todas as pessoas precisam, tanto pertencer a um grupo, quanto eles têm a necessidade de liberdade, de autonomia. É o paradoxo humano. Nós precisamos tanto pertencer, quanto precisamos ser livres, né? Buscar autonomia. É o paradoxo humano, a busca da autonomia e do pertencimento. Quando a gente sente que não está pertencendo a um grupo, a gente vai buscar outros grupos para pertencer. Essa é a tendência adolescente. É na adolescência que a gente busca isso. Então a gente precisa de uma fronteira nítida. E isso quem passa tem que ser os pais, né? Subsistema parental. É essa demanda dos pais. Os pais que dão isso para os filhos. Que teriam que ter a obrigação de ter essa fronteira nítida. Eu lembro assim na minha época, não sei se vocês lembram, na minha época minha mãe falava assim, né? Ah, mas todo mundo vai no bailinho, só eu que não vou. Minha mãe, você não é todo mundo. Aqui nessa casa as regras são assim. Quando você tiver a sua casa, você põe as regras que você quiser. Né? E aí eu saía chorando e tal, e não ia. Tinha um limite, né? Na minha época tinha chinelo, não tinha Super Nani, né? Como fala no Facebook, era assim. Bem assim, então tinha regras, eu podia gostar ou não, eu tinha que seguir, não tinha bate-boca, então eu tinha regras, eu sabia que na minha casa funcionava desse jeito. E eu acho que é o que falta hoje, é essa orientação firme dos pais. Era nítido, eu sabia que, na minha época, faz muito tempo, mas assim, eu tinha horário para chegar em casa. Eu podia até sair, mas eu sabia que tal horário eu tinha que chegar. E hoje em dia, né, hoje eu estava vindo pra cá e o pessoalzinho, os adolescentes estavam saindo da balada. 7h30 da manhã. Eu falei, nossa, as coisas mudaram, né? Será que eu sou tão antiga assim? Me senti né, muito antiga mesmo, mas assim, é muito tarde, né, gente? De shortinhos, com um copo na mão. Né? E adolescente. Então, assim, realmente, se tudo pode, né? É bíblico isso, né? Está escrito, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Será que convém, né? Uma menina de 16 anos com shortinho às 8 horas da manhã, sair com um copo na mão? Um menino? É isso que, assim, os pais têm que estar realmente mais próximos. Tá? Isso precisa ser visto. Então, assim, a adolescência na família, o ciclo vital, só para ter um conceito para vocês do que é,
Então, a família é responsável pelo processo de socialização primária das crianças e dos adolescentes e tem como finalidade estabelecer limites para as relações estabelecidas entre as gerações mais novas e mais velhas, propiciando a adaptação dos indivíduos às exigências do conviver em sociedade. As transformações ocorridas na sociedade, na estrutura familiar e na forma como os pais forem educados interferem na educação dos filhos, principalmente na adolescência. É aquela coisa, né? Se meus pais foram rígidos, agora eu vou ser flexível demais. Nem uma coisa nem outra, porque os dois extremos adoecem. A gente tem que buscar a melhor forma dentro do contexto que a gente está vivendo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O ciclo evolutivo da família é dinâmico. Oi, pessoal. Vocês querem entrar por aqui, ó? Por favor, não. Sendo marcado tanto por eventos previsíveis, é o ciclo vital, né? Toda a família tem, que é o nascimento, a adolescência, casamento dos filhos, entre outros, quanto eventos não previsíveis, que é o que todo dia a gente passa, né? Separações, doenças, perdas, mortes, é essa tragédia que aconteceu essa semana, né? Morte dos filhos antes dos pais, entre outros, os quais causam um grande impacto no contexto familiar, provocando um aumento da pressão e uma desorganização dentro deste contexto, o que acaba influenciando diretamente no processo de desenvolvimento da família. Pode passar. Então, esse é o ciclo vital da família, que são estudos sociológicos que eles dividem o ciclo vital. Então, é a formação da família, que é o subsistema conjugal, depois o primeiro filho, que é o subsistema, que é aquele quadro que eu falei, parental, que é quando nasce o primeiro filho, famílias com filhos na escola, que é a primeira infância, depois é o que a gente está falando, que é famílias com filhos adolescentes, família na meia-idade, o ninho vazio e família na velhice. Esse é um ciclo vital geral, estudo da sociologia, que é passado por toda a família. Pode passar. E a família com filhos adolescentes, as características principais. A adolescência exige mudanças estruturais e renegociações diárias de papéis. E isso é feito só através do diálogo. Os pais precisam ter maior proximidade com os filhos, maior intimidade. A intimidade, gente, é o quê? É conversar, é falar assim, olha, meus filhos, né, sobre o que eles fazem, o que eles sentem e o que eles pensam. Isso é ter intimidade com os filhos. Eu lembro uma propaganda uma vez, que era dia dos pais, inclusive, né? E o filho dá um celular pro pai, dá uma caixinha de presente, então ele pede pro pai só abrir no carro quando ele estiver saindo para trabalhar. E aí o pai abre, vê que é o celular, acha tão bonito, né? E aí o filho passa uma mensagem, pai, eu te amo. E aí aparece o pai no carro e o filho em casa. Aí o filho olha assim e fala, por que eu não consigo falar eu te amo pro meu pai? Que estranho, né? Por que eu não consigo falar de sentimento pro meu pai? Por que você não consegue, né? O pai não consegue falar eu te amo para um filho e o filho não consegue falar eu te amo para um pai. Gente, é um filho, né, que nasceu deles, que ele trocou fralda, pegou no colo. Chega na adolescência, se perde esse afeto, essa demonstração de afeto. Então, assim, vocês que são pais, né, mães, abracem seus filhos, né, voltem a ter, né, essa coisa de apego, de pegar, de afeto, de demonstrar afeto. Tem várias formas de demonstrar afeto, mas assim, a proximidade começa daí. Nem se for para dar um abraço. É assim que começa o distanciamento dentro de casa. É de não conseguir falar eu te amo. A senhora viu no Face o filho que queria uma caixa de madeira? É aquela historinha? É isso, exatamente. Só para dar um abraço no pai. Não, tá vendo? É pequenas coisas, pequenos gestos no dia a dia, tá? Outra característica é precipitam mudanças nos relacionamentos entre, no mínimo, 3 gerações. Reativam conflitos não resolvidos entre pais e avós. Os pais começam a ver nos filhos problemas que eles tiveram com os seus pais na adolescência. Então, se eu tive problemas de afeto com meus pais na adolescência, eu vou ver no meu filho. Começa necessariamente. Eu tenho uma filha adolescente, tinha uma frase americana que ela falava assim, quando eu tive minha filha, eu pensei assim,
Tudo que minha mãe fez comigo, eu vou fazer diferente com a minha filha. Se minha mãe foi rígida, eu vou ser flexível. Onde minha mãe foi flexível, eu vou ser rígida, porque minha mãe fez tudo errado comigo. Então eu vou fazer tudo diferente com a minha filha. Hoje meu trabalho está feito. Minha filha tem 17 anos, ela é a cópia, a imagem descrita da minha mãe. Adiantou alguma coisa? O extremo vai para outro. Não adianta, tem que buscar o equilíbrio, gente. Né? Não adianta ele passar de um extremo para o outro. Você tem que buscar o equilíbrio. Despertam nos pais sentimentos de rejeição e o medo da perda. É o luto, para os pais, é o luto da juventude. Hoje em dia, principalmente, né? Porque os adolescentes parece que tomam lactobacilos vivos, né? As meninas crescem, né, rapidamente, com 11 anos, parece que são moças de 18. Os rapazes também crescem. E aí os pais com 30 anos já começam, nossa senhora, o que está acontecendo? Eu estou muito velho e tal. Então já começa o luto da juventude. E levam a tendência a despertar nos pais comportamentos nos extremos, conforme eu falei. E para os adolescentes, a demanda adolescente, eles ficam confusos. Então, é a descoberta dos próprios limites, questionamento dos valores das normas familiares, intensa adesão aos valores e normas do grupo de amigos, por isso que eles vão para o grupo de amigos, que assim, na família eles esquecem nessa fase e só ficam com os amigos. Mas a tendência é sempre voltar. Passou a fase da adolescência, eles voltam para a família. Por isso que a família tem que esperar um pouquinho, mas depois eles voltam. Rupturas e aprendizados, eles buscam muito a integração social, busca de autoafirmação, eles buscam a independência individual, mas eles também querem se sentir pertencendo. Eles querem ser independentes, mas eles ainda têm um sentimento de pertencimento. Eles querem saber que eles pertencem à família. E a definição da identidade sexual, que aí daria um tema para o outro fórum, tá? Dessa parte da sexualidade na adolescência. E a adolescência na família, já deu meu tempo? 5 minutos, então está claro. Então assim, só para fechar, então a adolescência é uma etapa do desenvolvimento em que o indivíduo passa por momentos de desequilíbrios e instabilidades extremas, sentindo-se muitas vezes inseguro, confuso, angustiado, injustiçado, incompreendido por pais e professores, o que pode acarretar problemas para os relacionamentos do adolescente com as pessoas próximas do seu convívio social. Entretanto, essa crise desencadeada pela vivência da adolescência é de fundamental importância para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Por isso precisa ser muito bem trabalhada. Tem adolescentes que vão até o extremo e adoecem. Tem adolescente que passa tranquilamente pela adolescência. Aí a gente fala assim, tem uma margem, casos mais críticos de adolescência aqui, adolescentes que adoecem, que às vezes tem que ter intervenção psiquiátrica, tem que ser internado, vão para droga dependência, tudo isso, gente, estatisticamente, eu falo estatisticamente porque assim, tem 3 coisas certas. Uma é a mentira, outra é a mentira deslavada e outra é a estatística. Eu falo isso normal, porque assim, essas pesquisas estatísticas, não é assim, a estatística diz que assim, 20% dos adolescentes que vão dar problema. A maior parte não dão problema nessa fase. A gente fala assim, todo adolescente vai dar problema. Não é. É que a gente fala, é uma fase crítica? É. Mas 20% não vão criar tanto conflito assim. Vão dar confusão na família, mas não é aquela coisa, eu não vou nem ter filho, porque depois chega na adolescência eu não vou saber cuidar. Cuida. Passa essa fase, depois eles voltam para a família. Não pode ter filho à vontade. Depois não contra, não. Passa essa fase, é crítica, mas a gente consegue sobreviver ao adolescente, tá? Não é tão ruim, não. Tem que ser trabalhado, tem que ser dialogado. É uma fase assim, é um desafio a gente trabalhar com adolescente. E até muito rico, porque a gente também cresce muito com eles. Isso que é legal. Tá? É através do diálogo e a gente também cresce, porque eles são muito criativos, são cheios de hormônios, é uma fase muito rica, muito criativa. E a gente também trabalha muito isso com eles. Então o diálogo nessa etapa do desenvolvimento assume um papel ainda mais importante, apesar de muitas vezes os adolescentes buscarem se fechar em seu mundo próprio.
devido a essa tendência à reclusão e à busca de refúgio na fantasia e no devaneio. É justamente nesse período que eles mais necessitam de orientação e a compreensão dos pais. A falta de diálogo no ambiente familiar pode, portanto, acarretar, em certos casos, acentuar algumas dificuldades, principalmente em termos de relacionamento, podendo afetar até mesmo o bem-estar e a saúde psíquica dos adolescentes. Esse é o problema mais crítico. Que é aí que a gente vai esses casos, né, que a gente tem que intervir, e às vezes intervir de forma realmente mais crônica, tá bom? E a última transparência, tá? Que eu coloco é assim, ó, no fundo, a gente bem que gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Mas problemas não se resolvem sozinhos. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Tá? Então, por decreto, a gente não vai ter nada. Pode até ter, né, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente recorrer a eles, ao Conselho Tutelar, mas assim, no fim, a gente vai ter que ser por negociação e renegociação. E essa negociação e renegociação começa em casa. Se a gente fizer um bom trabalho com os pais para conversarem com seus adolescentes em casa, a gente vai evitar tanto problema, tá? Então vamos por decreto, não é melhor a gente sair com o nosso probleminha de fim de semana para passear, que é melhor, tá bom? Obrigada e a gente depois conversa depois do